a das 49 raças dimensionais e também da ufologia da Terra, das naves da Terra, dos seres da Terra que andam de nave de um lado para outro também no espaço. Sim. Vamos lá, então, agora quero saber de você como é que foi a sua chegada em Dáquila, como é que você sentiu lá em Rávalo, a energia, o MDPL, como é que você se envolveu lá em Rávalo, Rodrigo? Como é que foi a sua participação lá? Como é que você chegou até lá? Quando é que você foi lá pela primeira vez? Conta para a gente aí essa Bom, experiência. eu sou contratado desde abril de 2024 e a gente estava planejando desde meados de dezembro, tentando uma vaga para ir para Harvard. E nada dava certo, porque todas as ACs estavam já indisponíveis. Aí a gente combinou, pagamos uma casa, foi na C de abril, na C de abril. E também ia ter o aniversário de 2 anos do Daquila News. Então, foi a nossa apresentação como provedores da revista e a Cláudia e a Bruna como as personalidades que ficam à frente da tela e eu nos bastidores. Eu sou o cara que fica ali atrás, eu sei quem é o entrevistado, eu converso com os entrevistados também, mas eu fico, não apareço. Eu apareço no chat, eu apareço às vezes no Zoom que ela faz, para chamadinha para vir para a live, que acontece de segunda a sexta ao meio-dia, horário de Brasília, e no caso, para quem mora no Centro-Oeste, às 11 horas da manhã. Bacana. Eu estava E esquecendo de perguntar, né? É o sim, conjunto, então, né? Uma revista online e também no YouTube as informações de Dáquila News. Pelo YouTube eu tenho acompanhado as meninas apresentando. Então faz parte desse trabalho teu também no YouTube, o Dáquila News? ah, na verdade não, são separados. Mas por causa que a gente está sempre junto, né? Independente das duas estarem afastadas, a gente não está na mesma cidade, né? Como elas falam. E mas a gente sempre está online junto. E a gente só se vê às vezes quando a gente vai de fato para as ACs. E aí, como houve esse do aniversário de 2 anos do Daquila News, e aí a gente foi, a Eliane do Canto chamou a gente, estava lá de beca, nervoso, nunca me apresentei para tantas pessoas. Aliás, eu tenho formação em letras, eu sou professor. É Certo. diferente de você chegar para um público de mais de 1.000 pessoas, tanto dentro do auditório quanto fora, e o medo de errar, o medo de falar alguma coisa e gaguejar e tudo mais, mas deu tudo certo. A primeira vez, né? Porque na segunda vez que a gente foi em maio, quando teve o lançamento dos caminhos de Piabiru. Aí a gente foi para cobrir esse lançamento, que foi lá no... Houve uma exposição e uma apresentação em Campo Grande, e de lá a gente foi para a C. E aí a gente falava, mas nem parece que a gente voltou para casa e já está de novo aqui em Ávalo. Parece que só foi trocar de roupa em casa para voltar na próxima C. Que legal, bacana. E como é que você Então, encarou as atividades no MDPL? Magnitude, densidade, a pressão e a luz. Como é que foi para você lá? bom, eu ainda não joguei futebol. Eu não joguei ainda a partida do MDPR, mas eu fiz as minhas Eu joguei voltas. uma vez. Eu fiz as minhas voltas dentro ali do campo Uhum. e
do lado de fora. E assim, você me perguntou o que eu senti. O que eu senti de fato é que quando eu estou em Raval, aqui a região do coronário fica que nem se fosse os pelinhos do ouriço, de um porco-espinho, tudo apontado para cima. A densidade, o magnetismo que tem lá, eu me reconecto, eu recarrego as minhas energias. E é Que uma coisa bacana. assim, que começa em Campo Grande, e quanto mais eu vou chegando de Ravalon, eu vou me conectando. Então, as minhas células, os meus pelos vão ficando tudo imantado. E eu consigo acessar algumas coisas, algumas informações que passam no ar, desapercebido aos olhos dos outros. Que Então, bacana. bom, Que quem bacana. nunca foi, vá e sinta essa energia. Quem já Verdade. foi, sabe o que eu estou dizendo. É de uma grandiosidade isso que você está falando. Isso, você olha, é de uma grandiosidade, viu? É só tendo Porque, lá para assim, receber, sentir, né? E esse tipo de perceber. energia, esse tipo de densidade, eu já senti ali na Chapada dos Guimarães. Ah, é? Você conhece lá aquela região? Lá onde tem a queda, não, aquela parte que é suspensa, que tem a grade, Sim, aquela grade já vi foto. amarela, que ela Não é conheço. encravada na pedra, e aí tem a queda lá queda do diabo, alguma coisa assim, não lembro o nome agora. Mas quando eu pisei e fui para a grade, a energia era a mesma. A Olha só. sensação de liberdade, o platô em si ali em Rava, que é onde eu tenho que fazer minhas tarefas, ou é na Lajinha, ou é na base lá do trono, né, do trono. A minha fica na parte da Lajinha. Então, minhas atividades são lá em cima, acima do morro. Você já Quando eu fez, vou, então, atividades lá já, em Chapada? comecei, já fiz algumas coisas. Já fiz a Bacana. fortaleza mental. Sempre que nós vamos, a gente sempre procura fazer, porque nós três fomos lá em cima. Então, a gente sempre está fortalecendo a nossa união, a nossa disciplina, emanando e jogando para o frontal, para que tudo reverbere, tudo seja em cima de Daquila News e Revista Daquila. E dê Que tudo bacana. certo, que as pessoas compreendam o que está sendo passado dentro da revista e compreendam também o que as meninas estão trazendo de informação. Porque na segunda-feira elas trazem notícia geral. Sim. E aí vem os entrevistados, que são os associados de DAC. Olha, E aí, assim, é gratificante, porque a gente tem conhecimento, temos vários parceiros, várias pessoas que sempre estão escrevendo, sempre estão interagindo. Temos uma gama de assíduos que estão nos chats, sempre batendo cartão, né? E acompanhando o que a gente está trazendo de informação, o que os próprios associados estão falando. Como ontem foi a Annelise Pavão. Hoje foi o Nilo Santiago. Aí vai entrar o recesso, porque a turma está em atividade de campo. Então a gente entra em recesso nesse carnaval e volta logo após o carnaval com mais notícias, com mais entrevistados. E aí tem a maravilha. produção da revista também, que a gente tem que fazer o lançamento dela antes do dia 20. Olha, maravilha, muito bom.
Vamos lá! Teve a oportunidade de ouvir, ver, acompanhar a luz do Idibel, nosso querido informante das estrelas? Eu tive a oportunidade de ver a luz dele, a bolha, Olha, em novembro de 2025, quando naquele dia estava esquisito, não tem explicação. A gente achou estranho porque nunca teve nunca teve uma atividade às 6 horas da tarde, às 18 horas. E todo mundo achou estranho. E aí, quando a turma do Caduceu recebeu a informação que era para todo mundo estar lá, eu senti que alguma coisa ia acontecer. Porque a gente já estava em harmonia, estava na frequência. Precisava de algumas pessoas entrarem em harmonia e entrar na frequência. Porque só assim o Idibel aparece. Ou o Tato, ou o Ítalo, ou os outros irmãos. olha, E aí veio aquela luz. Para mim, ela era um tom de verde-limão, um tom esverdeado, e houve o romper da bolha. Aí ele disse: Eu vejo vocês nas arestas. Então, quer dizer que quando a gente passar pela pirâmide, pela por dentro do e sair o Ultra, e a gente for para as arestas, ele vai estar lá esperando nós. que Nós lindo, todos que já passamos dessa fase de caduceu e estamos indo para a pirâmide escalonada. que lindo. Que é de uma grandiosidade ouvir isso, viu, Aí querido? o meu, eu senti uma alegria e uma vontade enorme de chorar. Mas não era choro de tristeza. Era um choro de felicidade porque eu estava encontrando alguém que há muito tempo eu não via. Era esse o sentimento. Nossa, que Era esse o bacana. sentimento. E assim, estou falando e estou ficando arrepiado. Eu aqui te ouvindo emocionado, porque eu também tive, né, a minha experiência com o Edibel, e assim, ó, quando você fala, me relembra aquilo que eu vi, tá? Então, me relembra, me traz de volta aquele momento lindo, maravilhoso que eu passei, tá? Com a chegada do Edibel no nosso grupo. Então, eu entendo, porque eu me emociono aqui de te ouvir, trazer Uhum. as tuas informações. Aí nisso, quando a gente falou, ele falou assim: agora vocês estão. Não era libertos, não é, agora vocês estão dispensados dessa parte de ser caduceu. Olha, Eu aguardo vocês nas arestas e vamos sacolejar o mundo e o Brasil. vamos Se eu não me sacudir o engano, mundo! Bora, ele bora, falou primeiro Biro! para sacudir o mundo e depois o Brasil. Olha, Aí o povo ficou frenético, né? Entrou em é, estado de ascensão, começou a êxtase, né? aplaudir, assobiar. Teve duas senhoras que escutaram ele continuando falando. Só que Olha, o povo ficou aplaudindo, ele foi muito embora. eufórico, né? O povo fica Ele foi eufórico, embora. né? E começa a É, aplaudir e vibrar, isso atrapalha o contato, porque atrapalha a comunicação, é um porque daí contato, né? é ele lá no alto do morro, né? E a gente, assim, ele no alto do morro, não, acima das copas das árvores. E mas é sempre assim, o povo fica inebriado, começa a aplaudir, ele continua falando alguma coisa. Quem tem ouvidos consegue ouvir. Só que aí essa quebra de palmas acaba atrapalhando a Corta a audição. frequência. E corta a Corta a frequência, né? frequência. Porque é tudo um estado de frequência. Entrou na frequência, ele vem. É como você Exato. disse, ele espera as pessoas entrar, né? Uhum. Rapaz.
E para Que sair é maravilha. facinho. É só a turma bater Alguns falam palma. assim que existem algumas janelas, né? Tem que aproveitar a janela. Se quebrar a janela, né? A janela do tempo, né? Pois é. E engraçado que eu tive uma premonição antes disso acontecer. Fantástico. Antes de ir para a C de novembro, logo que o Francis falou que ia para essa atividade, eu comecei a ter sonhos. Comecei a ter premonições. E abriu uma janela na minha frente e mostrou como que seria, mas não mostrou como que aconteceria. Só falou que precisava eu estar e o Francis estar nessa atividade de campo. Foi batata. Se ele não fosse, eu continuava com a do céu. Olha só, que coisa. Ele foi uma engrenagem que faltava. Depois disso eu tive outros, mas eu tive lá mesmo em novembro. E aí, assim, eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Falei para alguns amigos já sabem dessa história. Houve uma que falou: desenha, escreve, coloca no papel. Mas eu lembro nitidamente. Então, assim, quando eu estiver contigo em Avalon, eu conto para você, Sorriso, como que foi Bom, isso daí. oh, quero te contar para a gente, né, trocar ideias aí pessoalmente, né? Exato. Que é de uma grandiosidade. Eu, quando